Então, boa tarde a todos. Te pede perdão pelo atraso. No primeiro dia a gente teve que configurar algumas coisas aqui, tanto no programa aqui quanto no YouTube. Então demorou um pouquinho mais, mas a partir da próxima semana nós estaremos. Só um momentinho que o meu negócio está ligado aqui, daí eu fico escutando eu mesmo, não quero ficar escutando eu mesmo. Então, como eu estava falando, hoje foi o primeiro dia, então a gente atrasou um pouco o início, né, da nossa aula, mas nós seremos mais pontuais, né? E então nós estamos dando início, né, ao curso de escatologia bíblica, né? E por que, né, desse curso? Né? Por que desse curso? Porque o que a gente nota, né, que existe muita desinformação, né, muitas informações contrárias, né? E isso é um tema que eu gosto muito, que eu já estudei bastante sobre isso aí. Inclusive, quando eu me converti, o primeiro livro que eu estudei, o primeiro estudo da Bíblia foi escatologia, né? Então, eu tenho um fascínio por essa temática, então eu acho bem interessante, né? Gostaria de estar agradecendo a todos, né, que se inscreveram nesse curso, né? Gostaria de estar agradecendo a Deus mesmo por ter colocado no coração de vocês, né, para que vocês possam estar se alimentando, né, e a partir de agora a gente ter um entendimento, né, verdadeiro do que a palavra fala, né, porque existe muita coisa, muitas pessoas, muita gente falando de muita coisa, mas então nós vamos ver nesse curso a escatologia bíblica, é o que está na palavra, tá bom? Gostaria de estar fazendo uma oração agora. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Agradeço a vida de cada um, Pai, que está tirando um tempo nesta tarde, Pai, para estar aprendendo mais daquilo que o Senhor tem guardado para o nosso futuro, Pai. Através do apóstolo João, Pai, o Senhor trouxe mesmo, Pai, um meio, Pai, de nós sabermos, nós estarmos preparados, Pai, para aquilo que vai acontecer no futuro. Que nós temos sentido no nosso coração, Pai, que a vinda do Teu Filho Jesus, Pai, está muito próxima. Os sinais estão aí, Pai, as profecias estão sendo cumpridas e o povo, Pai, tem que se acordar, Pai. A Tua igreja, Pai, tem que se acordar, porque o Teu Filho Jesus vai buscar, Pai, aquelas cinco virgens, Pai, prudentes, que estavam acordadas, que estavam cheias do azeite, Pai. Suas lamparias estavam cheias, não aquelas que dormiam, Pai. Então, que a Tua igreja possa despertar, Pai, para a vinda do Teu Filho Jesus, para que nós possamos despertar como igreja, Pai, para nós irmos atrás de todo aquele que ainda está, Pai, ainda dormindo, que nós possamos, Pai, através da Tua palavra, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, estar despertando essas pessoas para se prepararem, Pai, porque a volta do Teu Filho Jesus está próxima. Eu agradeço a vida de cada um, agradeço a vida do William, que está aqui me auxiliando, Pai, nessas transmissões, que o Senhor possa estar abençoando ele poderosamente, Pai, que ele possa estar acumulando tesouros no céu, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém? Então, o curso, como eu já falei, é sobre escatologia bíblica, né? O que a palavra traz. Né? Não o que eu acho, não o que o pastor X acha, não o que o pastor Y acha. Nós vamos estudar, né, a escatologia como a palavra fala, como a Bíblia, como Deus mesmo entregou, né, não só para João no livro do Apocalipse, mas outros profetas, né, que ele já falou, né, das coisas que estariam por vir ainda. Então isso, né, é o que nós vamos colocar aqui, né, o que eu vou colocar aqui. Tá? Próximo slide. Formato da aula. Então, o formato da aula, né, o formato da aula. O volume está bem baixo. O formato da aula será aulas online, né, aqui pela plataforma YouTube, né, como eu tinha falado antes, a minha ideia era ter feito pelo WhatsApp, que seria bem mais simples, eu só entraria ali, faria a sala e a gente já estaria online, eu poderia fazer tudo, né, mas infelizmente não teve mais, então eu andei pesquisando um pouco e achei que o YouTube seria um meio, né, a gente está podendo entregar uma qualidade de aula como se estivesse presencial. E por que aula online? Né, eu sei que a gente sabe que hoje em dia o dia é corrido, todas as pessoas hoje andam muito corridas, né, nosso tempo é escasso muitas vezes mesmo, e sair de casa e até a igreja para ter essas aulas muitas vezes, eu sei que para muitos fica difícil,
muitos têm filhos, né? Muitos têm maridos, outros, né, muitas vezes estão até trabalhando, e muitas vezes o seu trabalho, né, poderia estar ali escutando, né? Porque a maior parte da aula vai ser, né, para escutar mesmo, então seria mais, né, seria um jeito, né, de alcançar mais pessoas, né? Então por isso da aula online, né, não por eu ser como de eu não sair de casa, mas pelas que as pessoas, isso aqui pudesse alcançar o maior número de pessoas, né, que a gente sabe que hoje em dia tá difícil mesmo, né? A duração da aula, né, aproximadamente 1 hora, né, vai ser no segundo, terceiro e quarto sábado. Por que segundo, terceiro e quarto? No primeiro quarto, né, nossa igreja, a Previsão de Deus, né, nós temos um culto, né, o nosso culto de ceia no sábado. Muitas vezes a gente está em consagração, a gente está em jejum, né, a gente pode estar modestamente ter que levar a palavra, a gente está se preparando para levar a palavra, né? Então, muitas vezes ficaria muito corrido, né? Então, nossas reuniões nossas aulas serão no segundo, no terceiro e no quarto sábado, tá? Essa 1 hora, né? Então, será aulas, né, explicativas aqui. Nós usaremos, né, uma apostila, né, essa apostila aqui, de escatologia bíblica, da Assembleia de Deus, tá? Eu vou disponibilizar elas para vocês em PDF, eu tenho ela em PDF, eu vou colocar no grupo depois, tá toda a matéria ali, é uma matéria bem, muito boa mesmo, né, doutrina em cima da Bíblia mesmo, então não é o achismo, né? Então isso ali a gente pode ter bastante certeza, né, que nós não estamos mesmo com achismo, né? É o que a palavra fala, né? A duração do curso eu coloquei no mínimo 10 semanas, que são 10 tópicos, mas cada tópico desse, né, elas são divididas muitas vezes em 2, 3, 4, 5 aulas. Então vai levar um bom tempo. Mas eu coloquei no mínimo 10 semanas porque eu sei quanto tempo vai durar. Eu digo no mínimo 10 semanas. Tá? Mas provavelmente vai durar aí muito mais de 15 semanas. Tá? Então, 1 hora de aula, né? As perguntas podem ser feitas, tá? Vocês podem colocar aqui no chat aqui do YouTube, que a gente... E no final eu vou estar abrindo aqui, né, para perguntas, né? Se alguém tem alguma dúvida, eu vou ler aqui e já vou estar respondendo no próprio chat aqui, né, do YouTube, tá bom? Então, começando a falar o que é escatologia, né? Hoje essa aula é uma aula de introdução, uma aula só para a gente tá testando mesmo o sistema aqui. Eu tá falando como é que seriam as aulas, como vão ser as aulas, né? Como a gente vai estar estudando isso, né? Qual o método que vai ser utilizado, né? Então essa aula, então, por enquanto é uma aula bem terceiro slide. Então ela é uma aula, né? Ela vai ser uma aula rápida, né? O conteúdo dele é um conteúdo bem bom, né? E nós estaremos aqui passando. Para começar, né? O que é escatologia, né? O que é escatologia, né? E nós vamos falar da escatologia bíblica, né? Então é a teologia sistemática que trata da doutrina das últimas coisas, isto é, dos eventos por acontecer, segundo as Escrituras, como a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, bem como o final dos tempos, o juízo final e o estado futuro. Então a escatologia estuda aquelas coisas que vão acontecer no final dos tempos, né? A volta de Jesus, mas aí, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação, após a tribulação, né? Jesus, né? Jesus vai vir, né? Todos vão ver Jesus quando a igreja for levada ou não, né? Tudo isso são coisas que é estudado dentro da escatologia bíblica, né? E que nós vamos estudar isso aí bem profundamente mesmo, para que não haja mais dúvida sobre isso, né? E a primeira matéria que a gente vai estudar é sobre a morte, né? Claro que aqueles, né, que tiverem, né, que a igreja que foi arrebatada, né, na vinda de Jesus, né, no arrebatamento da igreja, né, nós não passaremos por essa primeira morte. Mas e aqueles que já passaram pela primeira morte? Né? Então, existe muita coisa, né? Os espíritas falam uma coisa, os católicos falam outra, né? Outras seitas falam outras coisas, né? Então, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Onde estão os mortos? Então isso a gente vai ver, a gente vai estudar na escatologia, né? No próximo slide, né? Então aqui está o conteúdo, né? Então, como eu falei, a primeira aula que nós teremos, né, é o estudo intermediário dos mortos, né? Quando a pessoa morre, né?
quando a pessoa morre, para onde que nós vamos? Né? Isso é importante saber. Ah, mas vão estar dormindo, eles sabem o que está acontecendo, não sabem o que está acontecendo, né? Ah, estão no seio de Abraão, estão no Hades, né? Todos esses questionamentos, né, a Bíblia nos responde. Tá? Então, estado intermediário dos mortos, né, eu acho, essa aí é a primeira, né? Mas para que a gente tenha entendimento disso, para que nós possamos, né, quantas pessoas, né, muitas vezes quando a gente fala, né, do arrebatamento, quando a gente fala da volta de Jesus, quando a gente fala da eternidade, né, muitos vêm com essa pergunta, né? Tá, e se eu morrer agora, o que acontece? Aí as pessoas que morreram antes, né? Então todo mundo, né, todos têm essa dúvida, né? E a Bíblia, né, ela nos responde sobre isso, né? E a escatologia também, a gente estuda sobre isso também. Tá? O segundo tópico é o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja. Foi como eu falei já antes, né, um pouco antes. Como vai ser o arrebatamento da igreja? Né? Todos vão ser levados de uma vez só? Né? Vai ter uns que vão ser levados um pouco agora, um pouco antes, um pouco depois do arrebatamento. Né? Esse arrebatamento vai ser como a gente vai morrer, né? Vai ser levado o nosso corpo, a gente não vai, só vai nossa alma, o espírito, o corpo fica. Né? Tudo isso a gente vai estudar quando a gente estudar esse tema que é o arrebatamento da igreja. Né? Existem 3 teorias, né? A teoria pré-arrebatamento, onde que a igreja vai ser, né, arrebatada, né, antes de começar a tribulação. Né? Tem a teoria que ela vai ser arrebatada, né, durante a tribulação, né, porque a tribulação vai ser 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio, né, da tribulação verdadeira. Então, né, tem alguns estudiosos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio dessa tribulação, e tem aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação. Né? Então, mas o que a palavra de Deus nos fala? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Tá? Então nós vamos estudar isso profundamente, né, para acabar com toda essa dúvida que tem na nossa cabeça. Beleza, né? A gente já estudou sobre o estado intermediário dos mortos, né? Quando a gente morre, para onde é que a gente vai? Nós já estudamos o arrebatamento da igreja. Agora nós vamos estudar, né, após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, o que vai acontecer? Esse período, né, ali após o arrebatamento da igreja. Né? Mas tal. E as pessoas que ficarem aqui, o que vai acontecer com elas? Né? Aqueles que estão na igreja e ficarem aqui. Né? Porque a gente sabe, a palavra de Deus fala que provavelmente nem todos que estão na igreja, né, irão ser arrebatados. E o que vai acontecer com essas pessoas? Como vai ser esse mundo nesse tempo, né, pós-arrebatamento da igreja? Né, isso a palavra de Deus também nos fala, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Né? E aí, meu querido, né, esse tempo de pós-arrebatamento vai ser ali, né, os 3 anos e meios, né, da falsa paz. Mas daí vai vir a grande tribulação. Né? A igreja sendo arrebatada já vai começar a tribulação. Mas vai ter 3 anos e meio de falsa paz. Vai ser 3 anos e meio onde que as pessoas vão achar, né, que está tudo bem, né, que está tudo legal. Porque a grande tribulação ainda não começou, mas aí vai começar a grande tribulação. Né? Mas nesse tempo vai estar acontecendo um monte de coisas. Vai estar acontecendo pestes, né, doenças, né, pandemias, como já está acontecendo hoje. Né, grandes catástrofes climáticas vão estar acontecendo. Né, caindo meteoros, caindo fogo do céu, né? Tudo isso vai estar acontecendo na grande tribulação, né? E quando acabar essa grande tribulação, daí vai vir a segunda volta de Jesus. E quando que Jesus vai voltar? Né? Quando que a palavra de Deus fala que todos os olhos verão. Todos os olhos verão. Se todos os olhos verão, mas quando que vai ser? Quando que todos verão a Jesus? É logo após o arrebatamento, sombrou a trombeta, Jesus já aparece. Ou Jesus, a volta de Jesus, que todos virão, né? Todos os olhos verão, toda língua confessará, né? Todo joelho se dobrará. Né? E quando é que vai ser isso? Quando isso vai acontecer? Né? Também nós vamos estudar isso. Algumas coisas que vão acontecer com a volta de Jesus. Né? Então a gente vamos estudar isso também profundamente. No próximo slide nós damos continuidade, né, ao nosso estudo. Né? Então, quando Jesus voltar, vai se instalar na terra, né, o milênio. A palavra de Deus em Apocalipse fala que Jesus vai
governar por 1000 anos. Esse é o milênio de Jesus. Como será esse milênio, esses mil anos? Como é? Nós continuaremos morrendo aqui na Terra? Já que nós vamos viver esses 1000 anos, ou nós vamos viver nossa vida, 70, 80 anos, morreremos, iremos para o céu esperando Jesus? Como é que será esse 1000 anos? E esse milênio, né, ele é dividido ali, né, como a grande tribulação, como a tribulação ali, como o arrebatamento em dois momentos, né? A gente vai ver, tá? Então, o milênio e a continuação do milênio. No nono tópico nós teremos os eventos finais, né? Aconteceu um milênio, tá? Jesus vai governar a Terra por 1000 anos. No final desses 1000 anos, a palavra em Apocalipse, ele fala que Jesus, né, logo depois da tribulação, Jesus vai prender, né, Satanás, né, a grande serpente, né, e eles vão ficar presos por 1000 anos. Enquanto Jesus estiver reinando na Terra por esse milênio, por esses 1000 anos, ele vai estar preso. No finalzinho do milênio, Jesus vai soltar a grande serpente, né, que é o diabo, que é Satanás, né, e ele e todo o seu exército guerrearão, terão a última batalha. Nessa batalha, o diabo, né, Satanás, ele que já sabe que ele perdeu essa batalha já está perdida, mas ele quer levar o maior número de almas com ele, por isso que ainda vai ter essa última guerra, né? Deus e seus anjos, né, guerrearão contra Satanás, né, e haverá a grande vitória. Nesse momento, Satanás, o anticristo e todo o seu exército, todos aqueles que seguem ele, serão jogados no inferno, né? No lago de fogo, né? Onde haverá choro e ranger de dentes, né? E lá eles estarão por toda a eternidade, né? Então será nesses eventos finais. E por último nós vamos ver o sumário dos eventos futuros, que é mais ou menos uma recapitulação de todas essas coisas e o que acontecerá depois dos eventos finais. O que vai acontecer depois dos eventos finais? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa nova Jerusalém descendo dos céus? Como vai ser essa nova Jerusalém? Tudo isso nós estaremos, né, estudando no último tópico, que é sumário dos eventos futuros. Então, né, nós podemos perceber que é um estudo bem profundo, né, um estudo mesmo bem detalhado de toda a escatologia bíblica. Né, nós não passearemos só pelo Apocalipse, mas por todos os outros profetas que profetizaram sobre os próximos eventos, né? Então nós estaremos no final, né, dessa nossa caminhada, nós estaremos mesmo com uma capacidade, tá? A gente vai ser capaz, tá, de ter uma compreensão profunda sobre escatologia bíblica, né? E aquelas pessoas que, né, vierem falar com vocês sobre, né, Apocalipse, sobre o tema dos últimos dias, de morte, né? O que acontece com as pessoas, né? Vocês terão condições, através desse curso, né, poderem estar esclarecendo essas pessoas também. Então a palavra de Deus é isso, a gente aprende, a gente se alimenta dela, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, tá? Porque, né, a gente sempre ora, a gente jejua por esse dia, a gente ora, né, pedindo para quê? Para que, né, porque Apocalipse significa revelação. Então, para que Deus nos revele mesmo isso. Não adianta nós lermos aqui, estamos escutando o que eu estou falando, se essas palavras, né, que são a palavra de Deus, né, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá, não esteja, né, no nosso coração, na nossa mente, né, e não faça transformação em nossas vidas. Porque quando nós sabemos, né, tudo o que espera a humanidade ainda, porque nada nesse mundo vai se comparar à tribulação, nada nesse mundo vai se comparar àquilo que a humanidade ainda vai passar. Coisas terríveis, né? Quem se lembra da história de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu lá, ainda não vai ser ainda perto do que vai acontecer na tribulação, na grande tribulação. Então, que nós possamos ser despertados, né? Que nós possamos ser mesmo, que o Espírito Santo possa nos constranger disso, né? Que o Espírito Santo possa nos constranger, né? Não para que nós tenhamos medo, porque o Apocalipse, né, a escatologia não é para que nós tenhamos medo do que vai acontecer, é para que nós tenhamos a certeza da salvação. Porque se eu tenho a certeza que eu vou passar por isso ali, que no grande dia, no dia que Jesus voltar,
no dia que tocar as trombetas, eu escutar e eu for, o meu temor, né, é para que eu não fique, para que eu possa escutar essa trombeta e que eu vá ao encontro do meu Senhor Jesus. Né? E outros assuntos. Né? No próximo slide a gente vai ver outros assuntos. Né? Eu sei que alguém vai me perguntar sobre a nova ordem mundial. Né? Alguém já ouviu falar sobre a nova ordem mundial. Né? Até uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, a nova ordem mundial era a teoria da conspiração. Era a teoria da conspiração. Só um pouquinho. E hoje em dia, né, até as grandes revistas que existem no mundo, né, uma das principais que é a The Economist, uma revista americana, né, que fala sobre a economia mundial, não só, né, a economia do mundial. Eles fizeram uma publicação sobre a nova ordem mundial. Né, hoje em dia, vários jornais falando sobre nova ordem mundial. Né, e claro que eles deixam a entender que essa nova ordem mundial é uma coisa boa. Né, que é o lema deles, né, dessa Agenda 2030, também alguém vai falar sobre a Agenda 2030, né, que você não terá nada, mas você será feliz. Né, você não terá nada, você será feliz como? Se você aceitar aquilo que eles vão colocar para você. Né, se nós aceitarmos, né, aquilo que o mundo está começando a nos impor, né, que os cristãos, nós que temos essa consciência cristã, né, os ensinamentos que Cristo nos ensinou, né, que nós somos contra a morte, nós somos contra, né, o aborto, né, nós somos contra a ideologia de gênero, tudo isso, tá, nós seremos perseguidos. Tá? As igrejas, vai chegar o tempo em que as igrejas, tá, aquele que quiser manter sua porta aberta vai ter que riscar, né, do púlpito esses temas. Tá? Nós não vamos poder mais dizer que o homossexualismo é pecado. Diferente de nós, da gente julgar e condenar o homossexual. Nós temos que amá-los. Amar a pessoa, mas nós não podemos amar o pecado. Tá? Então, se você, né, se na sua igreja, na minha igreja, né, vai homossexuais, como já foi, né, o que a gente faz? A gente abraça, a gente demonstra amor. E quando a gente não os condena, a gente os leva, né, através da palavra de Deus. Não é o que o pastor Evanói fala, não é o que o pastor X fala, não é o que o pastor Y fala, é o que a palavra de Deus fala. Né, que o homossexualismo, né, quem é homossexual não entrará no reino do céu. Como não entrar o mentiroso, o ladrão, o adúltero, esses também não é só homossexual. Né, mas hoje em dia, como está na moda isso, né, nós não poderemos estar falando isso. E teorias da conspiração. Né, teorias da conspiração tem um monte por aí. Né, então, isso vai ser abordado no curso? A resposta é não. Né, nós vamos estar estudando escatologia bíblica. Claro que alguma outra pergunta, né, vai entrar sim, né, vai ser colocado, né, as pessoas vão estar colocando isso, nós podemos responder, nós podemos discutir isso, não tem problema nenhum. Mas isso aí não terá, por exemplo, um tópico sobre isso. Tá? Mas nós podemos estar discutindo isso, sobre a nova ordem mundial. Né? Muitas vezes a gente vê muitos vídeos, né? Aconteceu tal coisa em tal lugar. Né? Mas isso é uma profecia bíblica se concluindo, né? Daí a gente pode estudar isso à luz da Bíblia e ver se não é. Né? Então esses outros assuntos, a nova ordem mundial, teoria da conspiração, né, maçônica, essas coisas todas aí, daí a gente até pode, no final das aulas, se alguém levantar um questionamento, a gente pode ficar um tempo falando isso. Claro que vai ser pós-aula, isso não é obrigatório as pessoas estarem ali escutando. Né? A aula vai ter 1 hora, 1 hora e pouquinho, se atrasar eu tenho, né, um pouquinho mais talvez, no máximo 1 hora e 10, tá? Mas a gente pode estar debatendo isso depois. Tá? E no próprio grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp, ali pode colocar ali a gente coloca perguntas, pode colocar vídeos sobre alguma coisa, pode colocar aquilo que você viu em o outro pastor falando, outra pessoa falando, e isso aí a gente vai estar debatendo ali nesse grupo, né, sobre isso, tá bom? No próximo, aqui nesse próximo slide que eu coloquei, né, e os sinais, né, como eu estava falando, né, essas catástrofes naturais, né, esses terremotos, né, esses furacões que está tendo, fome, guerras, rumores de guerras. Né?
tantos sinais que estão acontecendo por aí, tantos sinais que a gente tem visto, né? E esses sinais, né, será que são mesmo, já são, né, o Apocalipse, né, né, acontecendo, né? Então, esses sinais eles indicam, tá? Porque antes do Apocalipse, lá em Mateus 24, eu vou estar lendo Mateus 24 rapidinho, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Mateus 24. O que Mateus 24 nos fala? Isso aqui foi Jesus falando. Mateus 19, Mateus 24, aqui ó. Mateus 24, em Mateus 24, a partir do versículo 3, fala assim, ó. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então quer dizer que esses sinais é o princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Nós ainda não estamos ainda no Apocalipse, nós ainda não estamos ainda vivendo o tempo da tribulação, mas nós já estamos no princípio das dores. Continuando aqui no versículo 7 de Mateus 24. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. É o que mais a gente tem ouvido falar. Nações contra nação, reino contra reino. Né? E quando ele fala, por que tem distinção entre nação e nação, reino e reino? Pode existir nação dentro de uma própria nação, pode existir guerra dentro dela. Que são o tipo das tribos, né? A própria União Soviética ali, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Né? Então ali nem é nação contra nação, ali é reino contra reino, porque eles estavam ali, né? Eles eram do mesmo reino. Né? Então tudo está acontecendo, terremotos, né? Eu vi um estudo esses dias ali que desde 1993, 97, né, desde que eles começaram a fazer as medições ali de terremotos, ver terremotos, de lá para cá tem aumentado assustadoramente o número de terremotos. Porque os terremotos eles vão em escalas, né, acho que de 1 a 9, parece que hoje em dia. E então assim, o que a gente sente ali é acima de, acho que 4, 5, uma coisa parecida, abaixo desses a gente não escuta. Mas esses pequenininhos aí existem todo dia, em todos os lugares. Eles têm aumentado muito. Né? Então, esses terremotos, né? Fomes, né? Haverá fome. Né? Quase não existe fome no mundo. Né? Então, né? Tudo tá caminhando, né? Tudo está caminhando para uma grande fome nos próximos anos. Né? Quem vê a economia mundial, quem vê um pouco, está um pouco mais ligado no que tem acontecido no mundo inteiro, a gente tem visto, né, que o mundo está caminhando para uma grande fome. Então a palavra de Deus está falando que isso é o quê? É o princípio, não é o fim ainda. Mas se é o princípio das dores, aquele compara, né, o princípio das dores com uma mulher em parto, né, a gente sabe que a mulher em parto ela pode demorar, no máximo, normal, até 24 horas, né, em parto. Né? Claro que tem algumas que passam, mas hoje em dia se faz cesárea. Né? Mas geralmente é 24 horas, então é um dia. Então é muito pouco tempo, então nós estamos nos princípios das dores. Né? No versículo 9, então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá? Então já está acontecendo isso. Tá? Se você sair, dependendo do lugar que você for, por exemplo, tem países que você não pode mais ir na rua, nem dentro da sua casa. Por exemplo, a Noruega, se eu estiver dentro da minha casa, né? Eu estiver aqui no quintal conversando, eu e outra pessoa conversando, nós estivermos falando de Jesus, falando de religião, e essa pessoa se sentir ofendida, ela pode chamar a polícia na hora e eu ser preso, dentro da minha casa, falando dentro da minha casa. Só porque eu estou falando uma coisa que é ofensiva para eles. Tá? Então, isso já existe. No Brasil nós não temos, mas em breve nós teremos essa perseguição também. Tá? Então, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que a gente tem visto. As igrejas, um escandalizando o outro, um odiando o outro. Né? Então, a gente tem visto dentro da igreja. Tá? Isso aí ele está falando dentro da igreja, não está falando... O mundo é normal isso, mas nós estamos falando dentro da igreja. Né?
Então, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Né? O que a gente tem visto aí, né? Muitos falsos profetas, né? Pastores aí profetizando coisas que a gente até, né? Meu Deus, né? A gente gera um temor gigante na gente não falar, né? Coisas desse tipo que é falado muitas vezes no púlpito, onde milhões de pessoas são muitas vezes atraídas por uma teologia, né, da prosperidade que tem hoje. Não que seja pecado, né, até em como é que é em Provérbios, não, Eclesiástica, né, que fala que riqueza, né, riqueza é dom de Deus, tá? Mas não é isso que Jesus veio pregar. Ele não veio pregar prosperidade, ele veio pregar salvação. E é isso que nós temos que estar pregando, que nós temos que estar pregando na igreja, que nós temos que estar pregando, né, nos púlpitos. Salvação, né? Salvação, cura, libertação, né? Claro que a prosperidade faz parte disso. Aquele que serve ao Deus Altíssimo, dono do ouro da prata, vai ter prosperidade. Isso é normal. No 12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, aquele pecadinho que é recorrente, a falta de amor, de quase todos. Eu sempre falo isso, quando a Bíblia fala de quase todos, 50% não é quase todos, porque 50% é metade. Para ser quase todos tem que ser 50,1. Então é mais da metade. O amor de quase, aqui ó, está falando aqui ó, que o amor de quase todos se esfriará, mais de 50%. Nós estamos falando da igreja, porque o mundo já é normal. Então mas isso é o quê? É o princípio das dores, não é o fim do mundo ainda, não é ainda o Apocalipse. No 13, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Então o que nós temos que fazer? Perseverar. Nós temos que perseverar em oração, perseverar em fé, perseverar em comunhão com os irmãos, que essa fé, né, essa perseverança, ela vem quando a gente está em comunhão com a igreja, não como os muitos pregam que não precisa mais, agora só porque eu estou aqui agora dando essa aula, ministrando na internet, não preciso mais posso estar tudo em casa, não é isso. Tá? O culto nós temos que estar sim na igreja, nós temos que estar em comunhão com os irmãos. Tá? A igreja, a gente sempre dá esse exemplo, né? É como se fosse aquele braseiro, né? Tá ali, se você pega uma brasinha daquela e joga fora, joga no ar, qual vai se apagar primeiro, o braseiro ou aquela brasinha que está sozinha lá? Aquela brasinha. Então a igreja é para isso. A igreja é para nos deixar mesmo abrasados. Não que a igreja vai encher alguém do Espírito Santo, não é isso. Mas através aí do irmão, da comunhão, do serviço, nós estamos servindo uns aos outros. Isso que é importante. Não é só ir na igreja, nós servimos. Né? Jesus, ele falou, ele veio como servo, ele veio para servir. Então o que nós viemos para fazer? Nós viemos para estar na igreja, sentadão lá na cadeira, em cima do púlpito, dando glória a Deus. Não. Nós viemos para servir. Igreja que não serve não é uma igreja cristã. A igreja veio para servir. Tá bom? Então esses sinais, meus queridos, que estão acontecendo agora, só pra gente, que eu sei que alguém ia me perguntar já lá na frente, né? Então a gente está acordando, isso aí são o princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Mateus 24. Nós estamos vivendo Mateus 24. Tá? Então Mateus 24 é aquele pezinho na porta para entrar para o arrebatamento. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. Amém? Então aqui, né, eu coloquei mais 2 tópicos, né? O primeiro aqui é dúvidas, né? E confusão, escatologia, né? O que é, né? Por que essas dúvidas, essas confusões, né? Coloquei aqui, a primeira é a falta de afinidade com o Espírito Santo. Queridos, que nem eu falei, quando nós vamos estudar, mesmo que isso aqui seja uma aula online, mesmo que é uma aula, né? Mas a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos revelar a palavra, nos dar entendimento da palavra. Claro que a palavra vai estar mastigadinha, para a gente ter esse entendimento, a gente conseguir entender, mas sem o Espírito Santo isso não é colocado em prática. Não tem. Sem o Espírito Santo isso vai ser só conhecimento. Quando a gente liga a palavra e deixa o Espírito Santo colocar no coração, através da palavra e do Espírito Santo a gente reverte isso em sabedoria. E a pessoa sábia, ela vai edificar aquilo que ela sabe. Então
né, as primeiras dúvidas, né, e confusões de escatologia é isso. Né? Ah, mas eu vou estar só estudando, só lendo a palavra? Não. Sem o Espírito Santo não adianta. A falta de afinidade com o Espírito Santo vai fazer com que você não entenda nada ou entenda tudo errado. Eu vou estar falando uma coisa aqui que você não vai entender nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não está te revelando. Tá? É igual você estudar teologia. Ah, vou fazer faculdade de teologia. Faça a teologia. Mas se você não tiver a revelação do Espírito Santo, aqui não vai passar de letra, aqui não vai passar de um monte de palavras, de um monte de coisa. E tem mais, a teologia pura, ela mata. Ela vai matar você. Nessa semana eu estava assistindo uma pregação do pastor Hernando Dias Lopes, né, e ele falou, ele fazendo o PhD dele na Holanda, estudando lá sobre salvação, ele quase perdeu a fé. Por quê? Porque o orientador dele não era cristão, era teólogo, não era cristão. E o cara fez ele ler um monte de livro, um monte de coisa, né, que foi tirando a fé dele. Então, adianta, e o pastor naquela época, ele já era um homem de Deus. Imagina o perigo que é. Então não é qualquer coisa que a gente pode ler, não, é qualquer coisa que a gente pode se aprofundar, não. É só através da afinidade com o Espírito Santo. E por que esse pastor ele não caiu? Porque ele tinha afinidade com o Espírito Santo. E mesmo muitas vezes aquilo vindo, batendo contra ele, dizendo que aquilo tudo que ele cria, que ele acreditava, era mentira, o Espírito Santo testificava nele. E aí ele procurou outros pastores, outros doutores maiores do que ele, para ele tirar as dúvidas dele. E um outro pastor dele, que foi orientador dele nos Estados Unidos, no doutorado, deu um monte de livro para ele, ó, todos esses livros que eu vou dar aqui, contexto tudo que esse cara está falando. E através disso, ele conseguiu fazer a tese de PhD dele e continuar acreditando ainda em tudo, na salvação. Então, meu querido, não é só isso. Então não adianta nada você estar aqui, a gente está estudando a escatologia e a gente não está orando para que o Espírito Santo nos testifique isso. O Espírito Santo ele tem que nos testificar isso em nosso coração, que isso é verdade. Amém? Segunda, falsa explicação do texto bíblico. Falsa explicação do texto bíblico. Muita coisa é pregada em cima da palavra, mas que não é aquilo que a palavra está falando. A Bíblia, ela se explica por ela mesma, não precisa ninguém explicar ela. Se tem alguma coisa que você não entenda, peça para o Espírito Santo te revelar, você vai ler uma outra palavra que vai explicar aquela palavra. Não precisa ninguém estar explicando a Bíblia. Porque a Bíblia ela se explica sozinha. Ah, pastor, mas quer dizer então que eu não preciso estudar? Tem que estudar. É bom a gente conhecer, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a geografia bíblica, a cultura daquela época, você consegue ter uma compreensão melhor, porque a Bíblia ela foi escrita não para nós, ela não foi escrita para o Evanol em Blumenau. Romanos ela foi escrita para os cristãos que estavam em Roma naquela época. Mas não quer dizer então que ela não vale, mas não vale. A Bíblia ela se renova todo dia. A Bíblia, todo aquele conhecimento que está lá em Romanos, ele pode ser aplicado hoje, mas é a aplicação. A gente aplica ela através do Espírito Santo revelando uma nova funcionalidade para aquele tema. E muitas pessoas leem um textozinho isolado e falam que aquilo lá é verdade. Formam doutrinas em cima daquilo. Então, por isso, falsa aplicação dos textos bíblicos. A gente tem que saber aquilo que a gente está lendo. E esse livro que está aqui, essa apostila que a gente vai estar atualizando aqui, que é da Assembleia de Deus, que eles têm uma doutrina muito boa. Eu li ela várias vezes, não li uma vez só. Esse curso aqui foi um curso com um pastor lá de São Paulo, o pastor Ricardo me mandou, de teologia, que ele me mandou da Assembleia de Deus lá, me mandou várias apostilas, eu li todas elas, foi onde que eu comecei a estudar teologia, e eu posso falar para vocês, mesmo fazendo teologia depois, eu vejo que essa apostila aqui, ela é centrada na palavra de Deus, ela não foge à palavra de Deus. Então eu posso dizer, a gente pode usar ela com certeza, sem medo de errar. Por quê? Porque aqui não tem falsa aplicação do texto bíblico. Ali o que está aplicado aqui dentro é o texto bíblico. E é por isso que eu vou usar ela. No próximo slide, né, mais um, conhecimento bíblico desordenado. Querem atropelar as coisas. Colocam um conhecimento na frente de outro. Porque a Bíblia nunca vai se atropelar. Uma palavra nunca vai desmentir a outra. E é o que tem acontecido, conhecimento bíblico desordenado. Os caras pegam um pedaço daqui, um pedaço lá, junta tudo e ali é verdade. Mas não, por quê? Porque está desordenado. É a mesma coisa que eu pegar, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Daí muitas vezes vem esses monte de conhecimento que pegam um versículo aqui, um versículo lá, um versículo lá, juntam e diz que aquilo é verdade. Não é, porque é um conhecimento bíblico desordenado, não tem ordem. Na letra D, conhecimento especulativo. Ah, porque eu acho que é isso.
Como eu falei, aquilo, se eu falar alguma coisa que não está ali, que não está aqui, que eu digo, ó, essa é a minha opinião. Isso é um conhecimento especulativo. Se eu falar, eu vou dizer isso, ó, essa é minha opinião. A Bíblia não fala isso. Mas que eu sinto é isso. Então é um conhecimento especulativo. É transformar conhecimento especulativo em conhecimento bíblico. É pegar uma coisa da Bíblia, eu especular que aquilo vai acontecer e dizer que aquilo é verdade. Por um conhecimento que não é verdadeiro da Bíblia. É um conhecimento especulativo. Se eu falar assim, ó, eu acho que a igreja vai ser arrebatada após tribulação. É conhecimento especulativo. Porque a palavra não fala isso. Tá bom? E né, aqui nas dúvidas e confusão em escatologia, falsos ensinadores. Né? Tem muitos aí que estão ensinando falsas doutrinas, falsos ensinos, né? A gente tem que estar cuidando, né? A maioria que me conhece, né, sabe que eu estudo, né? Eu gosto muito de estudar, sempre gostei, né? Então gosto de estudar, mas não quer dizer que eu seja especialista nisso. Né? Ninguém nunca vai ser especialista em Bíblia. Né? Porque é o maior conhecedor da Bíblia. E quem é esse cara? Quem vai dizer que ele é o maior conhecedor? Né? Então eu não tenho isso como ser o ensinador. Eu vou passar aquilo que está dentro do meu conhecimento, né? Através do que o Espírito Santo, né, testifica em mim, né? Testificou para eu estar dando esse curso agora. Né? Então, né, a gente era eu já estou para fazer esse curso desde o ano passado, sempre teve impedimentos, né? Então eu creio também no tempo de Deus, que há tempo para todas as coisas, então acho que agora é o tempo. Tá? No próximo tópico, né, é o posicionamento da escatologia no campo doutrinário. Né? Então existe na Bíblia é dividida, né, tem 3 tipos de doutrina. Né? Tem a doutrina da salvação, né, que fala, né, sobre a doutrina da salvação, né, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, como ser salvo, o que fazer para ser salvo. Né? A gente sabe que a salvação não vem por nós. Né? A gente pode fazer qualquer coisa para esse mundo, mas a salvação vem de Deus. A salvação veio da morte de Cristo na cruz. Quando ele morreu lá, a minha salvação foi possível por causa disso. Né? Então, tudo que eu faça, eu posso trabalhar a minha vida inteirinha e doar todo o meu dinheiro, tudo que eu recebo para caridade. Isso não me salva. Ah, mas o cara é um cara bom. Não salva. Quem salva é Jesus. É só através de Jesus. Né? A outra doutrina são divididas em 3. Então a próxima doutrina é a doutrina da fé cristã. Né? A doutrina, né, que nos molda como cristão, a fé. Né? Nós cremos o quê? Que Cristo, o Senhor Jesus, é o único que salva. É o único, é o caminho através dele. Então é a doutrina da fé cristã. E a última doutrina é a doutrina das últimas coisas, em que a escatologia está dentro dela também. Né? Então tem essas 3 tipos de doutrina. Né? Então a escatologia ela está dentro da doutrina das últimas coisas. Tá? Para acabar, né, para nós terminarmos, né, esta aula de hoje, que foi só uma introdução, né, eu vou deixar para vocês aqui o versículo, Apocalipse 3:5, né, que fala bem assim, esse versículo, e toda vez que eu penso na salvação eu me lembro dele. Né? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Porque é uma promessa mais linda do que essa. Imagina você, no dia do grande arrebatamento de Jesus, você estiver perante Jesus, você está lá perante Jesus. E Jesus vem, entre, porque você está com as vestes brancas. Porque você perseverou. Você passou pelas tribulações, você passou por tudo aquilo que o mundo tentou te impor. E mesmo assim, você venceu. Porque a palavra de Deus, Jesus mesmo falou, né, que a gente não precisava ter medo, porque ele venceu o mundo. Né? Então nós também temos essa capacidade de vencer. Porque, mas Jesus era Jesus, né? Jesus é, mas Jesus era homem, querido. O maior feito muitos falam, né, que eu já vi um ditado uma vez que falava que o maior feito do ser humano foi pisar na lua. Né? Não, o maior feito não foi esse. O maior feito foi Deus pisar na terra como homem. Isso foi um feito em nenhuma outra religião. Em nenhuma outra religião você pode procurar que Deus pisa na terra como homem.
sentindo tudo aquilo que eu e você sentimos, passando por todas as provas que eu e você passamos, passando por todas as dificuldades que eu e você passamos. Só Jesus é o único Deus que veio na terra, como um homem, sentiu aquilo que nós sentimos. Tinha poder para fazer tudo o que ele quisesse, inclusive descer daquela cruz. Mas não, ele aceitou, caminhando, porque a cada dia ele sabia que ele estava mais próximo da cruz. A cada dia ele sabia que ele está mais próximo da cruz. E ele fez isso, sabe para quê? Para que hoje, a cada dia, nós estejamos mais próximos da eternidade. Para cada dia nós estarmos mais próximos de Deus e de Cristo. A cada dia nós estarmos mais próximos do nosso lar eterno, que é a Nova Jerusalém, que é viver com Deus e com Cristo, a vida, o resto da nossa eternidade. Ele não voltou para trás, ele não olhou para a cruz, ele olhou para a cruz, depois olhou para trás para ver aquilo que estava deixando no mundo. Nós também não devemos fazer isso. Nós temos que perseverar, continuar andando com foco, que é a cruz, com foco, que é a salvação. Beleza, meus amados? Deus abençoe. Se alguém tiver alguma pergunta agora para fazer, possa estar fazendo agora, que eu vou estar respondendo aqui, e senão nós teremos terminado a nossa aula, e sábado que vem 2 horas, pontual, nós vamos fazer para 2 horas, sábado que vem, que deu uns probleminhas ali na hora da gente configurar ali a live no YouTube, mas daí agora semana que vem a gente já não vai ter mais esse problema, que já vai estar meio configurado ali, daí acho que a gente vai estar de boa. Uma pergunta?